Vou falar com vocês uma coisa. Não tem nada a ver com a pregação. Ok. Todo mundo fala português, não é? Todo mundo fala, ok. Vamos falar português e a tradução para inglês está vendo daqui a pouco, só. Está entendendo? Amém. Gente, vou falar uma coisa com vocês. Cada vez que eu adoro aqui, meu coração se cheia de alegria. Amém. Em Corporate America, eles pagam muita grana para poder criar diversificação no meio do povo dele. Eles contratam pessoas, ele traz coisa aqui e dá mais dinheiro. Mas interessante como Deus pode fazer o que o homem não pode. Em nosso meio, você escuta hispano, brasileiro, americano, chinês, Guatemala. E diz que tem cada nação adorando a Deus. Gente, isso não é comum. Isso não é normal. Isso é o poder de Deus. Amém. Glória a Sabe, Deus. isso é o que a gente tem, que o mundo não tem. Comunhão e amor entre nós. Sabe, você tem hispanos aqui amando brasileiros. Você tem brasileiros amando hispanos. Você tem americanos orando por povo no Brasil. Gente, isso é uma coisa que não é comum. Eu quero que vocês saibam que isso é o fruto do Espírito. Amém. Por isso, quando eu adoro, hoje estou cheio de alegria. Aleluia. Tão alegre que meu português começa a sonar como espanhol. Vocês podem se sentar. Vamos começar a mensagem de hoje. Amém. A gente vai dar continuação à série que está fazendo sobre o chamado de finanças na vida do crente. Eu vou dar um plano do fundo para aqueles que são novos, que não estavam aqui domingo passado. Mas a gente está falando sobre o ministério de ser sustentador da igreja. A verdade é que em reino de Deus tem pastores, tem evangelistas, tem profetas, e tudo isso é verdade, ele tem, mas também tem povo de Deus, que Deus levanta. Oh, It's all good. Go ahead. you with me so far? Pretty much, yeah. Pretty much. Sarah's going to come in a It's all minute. good. So I can't do both Don't worry. languages. Don't worry. A palavra de Deus fala que Deus levanta pessoas para ser armazéns deles no reino de Deus. A verdade, se você estuda a palavra de Deus, você vê que Deus levanta pessoas quais Ele confia com sobreabundância de recursos para essas pessoas ficar como maiordomo e ajudar o povo de Deus. E a verdade, irmãos, que isso é um chamado também. A verdade é que aqueles de nós que trabalham em companhias, que são empregados, who are employees, a gente não são segunda classe no reino de Deus. second class. A gente não in the são kingdom a of God. sobra We are para not aqueles que não têm leftover chamado. to those who have no calling. Mas a gente tem um chamado We também. have a calling as well. E chamado de sustentador financeiro do reino de Calling Deus. to be a financial sustainer of the kingdom of God. E como a gente falou semana passada, não And as we sempre, said last week, é not só always dinheiro. is that in regards to money. Às vezes é propriedade, Sometimes it's properties. às vezes é a comida, Sometimes it's food. às vezes é nosso talento. Sometimes it's our talent. Mas a Bíblia fala que Deus But the Bible levanta says that povo God desse lifts jeito. up people in that way. E a razão que eu falo isso, And the reason why I say porque tem this muito is crente because there's a lot of Christians que pensa muito poucos deles mesmos. that think very little of themselves Porque eles não são pastores, because they're not eles pastors, são profetas, because they're not não são prophets, evangelistas, because they're not não evangelists, são they're intercessores. not intercessors. Você tem um chamado, você You é have a importante calling para and you are Deus. important to God. Mas com todo But- chamado, As with every calling, tem responsabilidade, there's a responsibility, tem preparação. there's a E preparation. essa preparação é o que a And gente that está falando preparation hoje. is what we were speaking of today. Amém? Amen? Amém. A gente falou semana passada We spoke last week que esse chamado that this calling é baseado em It's 5 based pilares. on 5 levels. O primeiro The first é você. is you. Depois, Following that família. is family. Depois, After igreja local, is your local church onde você frequenta. where you attend. Depois vai a And then igreja after mundial. that is a global church. E depois vai o And then mundo. after is the world. E a gente falou And we said
que antes de você querer alcançar before you try to reach 7 igrejas 7 diferentes, different churches com seus recursos with your financeiros, financial com resources, sua propriedade, or with your com sua properties, comida, or your food, Deus está mais interessado God is more que você interested é desenvolvido. that you are evolved, that you Que develop, você tem um caráter that you cristão. have a Christian Que você character, tem certo entendimento. that you have certain E understanding. a Bíblia proíbe And the Bible você prohibits dar oferta you from giving se offerings você não cuida de sua família. if you do not take care of your E family. quando eu falo que a Bíblia proíbe, And when I say that the Bible eu não prohibits estou it, falando com você que a I'm not Bíblia saying that fala que Deus the Bible says that talvez aceite ou não God aceite. might or might not accept A it. Bíblia fala que Deus The Bible says rejeita that God will reject a oferta the offering daquele que não cuida da família of he dele. who takes care not of his own family. Depois Deus fala que tem And then after, responsabilidade. God says you have a com nossos responsibility irmãos que a with gente your vê. fellow brothers here in the church. Depois você tem uma responsabilidade Then para alcançar thereafter, you as have the igrejas nessa responsibility região. of reaching the local churches in this area. E depois Deus pode And levantar você after, para God can even lift alcançar you up países. to reach out to Regiões different muito mais countries, grandes. regions that are much greater A than gente where we're falou at. que a gente vai We said pensar that. e vai dedicar várias semanas We're a going to isso. dedicate various weeks to Por a gente this. está somente aqui So agora. today we're only doing this one A here. gente já fez a metade. We already did half. Vamos fazer a outra metade. We're going to do the second half. A gente falou We spoke that que nesse degrau, in this level here, Deus quer que os crentes God wants que the tem Christians esse tipo de who chamado have this type of calling entender to understand que Deus quer mudança permanente. that God wants permanent change. Deus não está interessado God is not que interested você in mude seu caráter you changing your por character 4 meses for 4 months para que você alcance um aumento so that you can reach a raise at work e falar, oh, Deus me and say, abençoou. oh, God bless me, E depois voltar a viver como and você then go vivia back antes. to living your old ways. Deus não se alegra com isso. God is not rejoicing in Deus that. quer que o crente God entenda wants the que Christian to antes de você understand chegar aqui, that before you reach here, você tem que ter um caráter que you have to have refleta a ele. character that reflects Him. Porque senão, Because if not, mientras mais alto você the vai, higher you climb, mais damage, mais estrago você pode fazer. the higher you climb, the more damage you are capable of doing. Não tem uma vergonha mais grande There's no greater shame quando um pastor cai no adultério. than when a pastor falls to adultery. Sabe por que isso é um escândalo? You know why that's a scandal? Quando um pastor cai no Because when adultério, a pastor falls to ele cai adultery, nesse degrau. he falls in this level right Todo here. mundo embaixo dele vê. And everyone underneath him sees that. Mas ninguém pensa But nobody que thinks quando você tem uma oferta de $10.000 that when you give a $10,000 uma offering igreja to a que church está pregando o evangelho, that's preaching the gospel, onde você pode fazer o que quer, where you can do whatever you want, viver como você live quer, however you want. somente levantar a mão All you have to do is lift your hand during church e domingo, on Sundays tudo está certo. and everything's okay. Isso também faz estrago ao evangelho. That is also damaging to the gospel. Quando você tem uma oferta de $10.000 And when you give a $10,000 a offering esse tipo de igreja, to that type of você está church, estragando o evangelho. you are damaging the Você está gospel gastando o seu dinheiro. and you're wasting your money. Mas dá para entender o que eu estou falando? Can you guys understand where I'm coming from? Por isso é que Deus, That antes is de why ele liberar dinheiro no Before seu mão, God releases money in your hands, ele deixa você aqui. He leaves you here. Amém? Amen? Deus a gente também falou que muitos crentes, It's also said that many Christians, melhor, better yet, antes de você ser abençoado financeiramente, before you're blessed financially, você tem que entender you need to understand que não somente Deus que aumenta seu dinheiro. that it's not only God that can increase your Satanás pode income, aumentar seu dinheiro Satan também. can do that to you as well. Somente porque você tem dinheiro no seu banco, And just because you have money in the não bank significa que Deus está alegre com você. doesn't mean that God's happy with you. Mas também But não also, significa que Deus não está alegre it com doesn't mean that você. God is not happy with Porque you, os dois extremos estão errados. because both extremes are A wrong. gente tocou sobre esse assunto. And we talked about that. Lembra que do exemplo de Remember I gave you Judas? guys the example of Judas? Recebeu He uma received sacolinha de dinheiro A bag of money, e achava que era Deus. and he thought that he was doing God's Mas foi work, Satanás. but it was Satan. E também você tem Jó, So then you also have que Job, perdeu todo. who lost everything he E had, todo mundo achava que era and Satanás. everybody thought, it was Satan, E era Deus. and it wasn't, it was God. Isso é verdade em sua vida And também. that's true in your life as well. Aqueles que entram nesse Those who chamado enter into this calling têm que separar-se need to separate do themselves dinheiro. from money, Mas eles ministram o dinheiro. but they minister through money. E essa é a outra coisa que a gente falou. And that's the other thing we spoke about. Que dinheiro That money e esse chamado, and this calling, o objetivo não é the você objective is not ter muita for you to grana, have a lot of tá money, nadando to be swimming uma piscina de in a dinheiro, pool of money, sabe, assim, you know, com 5 iPhones, with 5 iPhones around you,
10 carros. 10 cars. Esse não é o objetivo. That's not the A objective. gente falou sobre And we spoke about that. que o objetivo That de todo The ministério, objective of every ministry, se é financeiro, whether it be financial, pregando, whether it be preaching, evangelismo, evangelism, louvor, or worship, é que o evangelho is that the gospel seja pregado be preached e o povo seja mudado. and that the people be changed. E o objetivo quais Deus levanta And the você objective by which God raises you up é para você fazer isso. is for you to make that happen. Seu dinheiro Your money não é diferente is not different que a voz do louvor than the voice sung in worship ou da voz do pregador que or the prega. voice of the pastor who preaches. Seu dinheiro Your money deve avançar o evangelho. should advance the gospel. Somente que você não fala. It's just Você às vezes you're contribui. acting differently. Instead of speaking, you might be contributing. Talvez você manda. Maybe you might be sending someone out. Amém? Amen? Depois, de novo, And eu tô again, indo muito rápido porque a gente I'm going a falou little isso semana fast passada. because we spoke about this last Se week você quer already. mais, If you fala com o want irmão more teu, information, talk to Brother que Theo. ele tem uma coisa, eu não sei onde, mas I don't know where, but he has it ele online tem na somewhere. internet He somewhere. has it somewhere. E a última coisa And the last thing que você tem que that entender you need to que understand aqueles que querem is that alcançar o mundo, those who want to ou que reach the ser world levantado or who want to be como raised up storehouse, celeiro, celeiro as a do storehouse evangelho, of the de gospel, recursos, of resources, não pode cannot amar o dinheiro. love money. A gente leu We read em Timóteo, in Timothy onde Deus fala where God said que aqueles que amam o dinheiro, that those who love money, não, que a raiz de no, A raiz de todo problema the root of all evil is love of money. Amor ao dinheiro é escolha demais. Tem que. Love of money is the Eu root of leio all em evil. inglês, parece que tem I que cabeça em remember inglês. it in English, but Ok? translating is a little hard in my head traduzir e sometimes. falar a mesma vez. I can't translate and speak at the same Mas time. falou, e But we aqueles spoke that those que quer caminhar nesse chamado, who want to walk in that calling, Deus tem que tirar dele God has to take away from todo o them amor de dinheiro. all love of money. Porque mientras mais alto Because você vai, the higher you climb, a pressão em sua alma the pressure on your é soul mais grande. is greater. Eu garanto para você, I can guarantee se you, você acha que tem problema, if you think you have problems now, pense na vida de Daniel. think of the life of Daniel. Ele tem provavelmente 100 vezes mais dinheiro que você tem. He had probably 100 times more money than you do, E ele achou tempo para ler a Bíblia. and he found time to read the Ele Bible. provavelmente tem 100 vezes mais He responsabilidade que probably had você. 100 times more responsibility than all of us Sendo o here, segundo ministro de uma being the nação. second minister to a nation, E ele achou tempo para ler a Bíblia. and he found time to read the Ele Bible. achou tempo para orar. He found time to Ele pray. achou tempo de He ter found time comunhão com os to have irmãos dele. fellowship with his brothers. E Deus ainda achou ele And God even still digno de receber várias found pessoas. him worthy of receiving various visions. Porque Deus formou Because ele. God formed him. Deus tratou na vida dele God acted on his para life chamar ele aqui. to lift him up to here. Mas a vida dele não foi fácil. But Gente. his life was not easy. Para ele perder o amor ao dinheiro, For him to lose love of money, teve que ser lançado numa cova de leão. he had to be cast down to a den of lions. E muitas vezes, And many times, aqueles que levantam a mão those who lift up their e falam, hands Deus, and say, God, me usa para abençoar use sua me igreja. to bless your Me church. usa para abençoar minha Use me to família. bless my family. Deus, me levanta God, lift me para up abençoar uma to nação. bless the nation. Você está chamando e pedindo a Deus. You are calling upon and E asking dando of ele God um convite and giving him an de levar invitation você nessa rua. to take you down this path. Por isso, medita bem antes de você Therefore, abrir sua boca. think very well before you open your mouth, Pouca coisa não é fácil. because it's not easy. Vale a pena. It's worth it. É um chamado excelente. It's an excellent E calling, você não tem razão por ter vergonha and desse you have no chamado. reason to be ashamed of it, Mas você tem que trabalhar. but you need to work at it. Amém? Amen? Agora a gente vai começar a falar Now, we're sobre going to esses start speaking outros aspectos desse about chamado. the other aspects of this calling. E eu quero falar uma coisa de novo. And I want to say something again. Esse é o primeiro degrau de todo This is the chamado. first level of all callings. Queira você ser pastor, Whether you're to be a ou pastor, você ser grupo de louvor, or to be part of the worship ou team, or profeta, to be a prophet, você tem que deixar Deus mudar seu you need caráter. to let God change your character. Porque de aí Because from there é que você ministra. is where you minister. Se você é um vaso, If you are a vessel principalmente desse tamanho, that's only this big, não tem como Deus encher você desse God can't tamanho. fill you this much. E seu caráter And your character determina o grande que é o vaso. determines how great your vessel is. Porque seus pecados Because your sins
afastam a Deus de você. push God away from you. Deus ama você, God loves you, mas unção but anointing sume quando é pecado. disappears where there is sin. Deus ainda ama você, você God ainda still é loves salvo, you, you're still saved. mas você but não tem como Deus usar você. God cannot use you if you're in sin. Uma coisa And one thing que é importante nesse chamado that is important in this primeiro calling, ponto, quais eu and it's quero the falar first hoje, point that I want to speak on é today, a importância is the importance da educação. of education. Abra suas Bíblias a Open your Provérbios Bibles to Proverbs 1:5. 1:5. Obrigado, Francisco. Everyone find it? Todo mundo achou? Amém. Everyone find it? Zó, Zong, lê para mim. read for me. Provérbios 1:5. Proverbs 1:5. A wise man will hear and increase in learning. A man of understanding will acquire wise counsel. 1-5. Oh, sorry. Yeah, so it's 6. 1-5. Proverbs chapter 1 verses 1-5. Provérbios capítulo 1, versículos 1 a 5. The Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel. Know wisdom and instruction, to discern the sayings of understanding, to receive instruction in wise behavior, righteousness, justice, and equality, to give prudence to the naive, to the youth, knowledge and discretion. A wise man will hear and increase in learning, and a man of understanding will acquire wise counsel. Alguém tem em português? Does anyone have it in Portuguese? Alguém lê para mim em português? Somebody read for me in Portuguese. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a igualdade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o entendido adquira habilidade. A razão que eu li esses versículos The reason why I had these verses read foi uma coisa bem importante is because something very para important aqueles to que those serem levantados como who want celeiros to de be Deus. lifted up as storehouses of God. Você tem que entender You need to understand que entendimento that e understanding conhecimento and knowledge são críticos. are critical. Esses versículos These verses têm vários degraus onde você pode aplicar have eles. various levels to which they can be O applied. primeiro degrau The first level é entendimento da palavra de is Deus. understanding of the Word of Quando God. você aumenta de entendimento na palavra When you de increase Deus, understanding in a the Word Bíblia of chama God, você sabe. the Bible calls you E a Bíblia wise. fala que isso é uma coisa boa, And the Bible says that that is a good thing. mas tem outra aplicação. But there's another application, É que Deus quer que você aumente is that God wants you to o increase entendimento in understanding do teu ministério. of your ministry E como você pratica esse and ministério. how you can practice that ministry. Com respeito ao que a gente está falando aqui In regards hoje, to what we're speaking about here today, todas as pessoas que têm chamado financeiro, all the people who have a financial calling, Deus usualmente God usually dá a eles um talento. gives them a talent. No meu caso, eu In my contabilizo. case, it's accounting. Eu sou contador. I'm an accountant. Eu amo o que eu faço. I love what I do. Zon mexe com computadores. Zong works with computers. Eu mexo com brick e tal. Dell does everything. Deus tem. Juliano mexe com tal. Juliana works with tile. Luiz Carneiro mexe com outras coisas. Luis Carneiro does other things. Mas uma coisa, todos nós But temos one comum. thing we all have in common, A gente tem que aprender. we had to learn. E para Deus levar você And for mais God profundo, to take you deeper, você tem que ter entendimento. you have to have understanding. Sabe, tem muito crente You know, there's many que fala, Christians Deus, that say, God, eu quero que você me dê um aumento I de want you trabalho. to give me an increase at Dá-me work. meu próprio negócio. Give me my own business. Dá-me meu próprio truck. Give me my own de truck, ferramentas. my own equipment. Mas ele não está disposto But they're not a willing fazer o que fala a Bíblia. to do what the Bible says, Aumentar em to entendimento. increase in knowledge. Irmãos, isso é uma coisa, Brothers, this is something parece bem that simples, it seems very simple, mas ao mesmo tempo but at the same é uma time, coisa profunda. it's something very deep. No meu caso, In my case, eu tive que ir para a faculdade. I had to go to college.
e aprender contabilidade. and learn accountability. E eu achei que quando eu terminei a faculdade, And I thought that when I eu was nunca done teria with que aprender college, mais. I'd never have to Falei, learn Deus, você não again. pode me suar, I said, God, now you can bless porque me já fez a because I faculdade, already went to já tem university. entendimento. I'm already understanding enough. Professor, libere minha vida de 10 milhões de Now dólares. give me $10 million. A coisa não trabalha assim, irmão. And things don't work that way, brothers. Então tem muita gente que acha. And desse there's jeito. many people that think it works that way. Oração é poderosa, Prayer is mas powerful, Deus não abençoa preguiçosos. but God will not bless a lazy person. E parte And in part do mover de Deus em sua vida of the movement of God in your life é que quando você se dedica is that a when you aprender, dedicate yourself to learning, se é como mexer com o computador, whether it be to work with computers, isso faz uma coisa dentro de você. that does something inside of you. Zão, quantas classes How many classes você tem que tomar how many courses have you had to go through nos últimos 3 anos in the last 3 years em seu trabalho? in your work, of course? 4 or 5. 4, 5. Teo, Theo, I'm not sure how construction. Não sei como mexe com construção, I don't know how construction mas nos works, últimos 3 ou 4 but in anos the last 3 to 4 você years, se é dedicado a aprender coisas novas? have you had to dedicate yourself to learning Luis new Carneiro. things? Yes, Luis Carneiro. Mesma coisa. It's the same thing. Irmão, se você quer que Brothers, Deus abençoe if você, you want God to bless you grandemente, greatly, você tem que ter grande you need conhecimento. to have great knowledge. De novo, eu não estou Again, falando I'm not saying que você não that que sua grande mão fez todo, that your great hand did everything, mas a Bíblia também é clara. but the Bible's also clear Deus abençoa você that God will bless you onde você sabe, where you work, ou dentro do que você conhece. within your knowledge, within what you know. Mas se você aumenta o que você sabe, And if you increase what you know, Deus tem como abençoar você mais. God can bless you more. Amém? Amen? Uma das coisas One of the things que dedicando-se a aumentar conhecimento faz em sua vida, that dedicating yourself to the acquiring of increase of knowledge does for your life ajuda você a aprender como pensar. is it helps you learn how to think. Sabe? You know, Mientras mais você se dedica a entender e aprender, the more you dedicate yourself to understanding and você learning, começa a ter discernimento you start having discernment em região que você mexe. in the region where you work. E isso é uma coisa tão And that's importante, something that's so important porque isso é uma coisa que because você this leva is com something that você. you take with you. Quando Deus mexe com você em negócios, When God works with you through businesses, Ele dá você discernimento de como as He coisas gives you se movem. discernment to know how things move. E esse mesmo And that discernimento same discernment é que você usa is what you use para tomar decisões em to sua make família. decisions in regards to your family E como mexer com o dinheiro da sua família. and how to handle money in your family. Luiz Carneiro tem seu troque. Luis Carneiro has his own truck. Ele sabe que ele tem que ter He seguro. knows that he has to have insurance on it. Ele sabe que se ele não cuida das coisas dele, a He companhia knows vai ficar brava That com if he ele. doesn't take care of his things, the company is going to be angry with him. Por isso, ele se dedica So therefore, he dedicates para himself comprar seguro no truck to make sure dele, that his truck is insured, vigiar, ver sobre as ferramentas. to make sure his tools are up to date. E você sabe quando ele faz isso no trabalho, And you know that when he goes and works, provavelmente ele vai fazer a mesma coisa he's com a going to família do dele. probably the same thing at home with his family. Onde está meu filho? Where's my daughter O at? que ele está fazendo? What is she doing? Tem que cuidar da minha filha. I got to take care of my daughter. Porque o que você faz no trabalho, Because what you do at work, você faz na sua casa. you do at home. E a verdade também é o que você faz And em the casa, truth is also that what you do at home, você faz no seu trabalho. you do at work. Se você é preguiçoso em casa, If you're lazy at home, provavelmente você é preguiçoso no seu you're trabalho. probably lazy at work. Mas se você muda But if you e change fica um campeão no seu trabalho, and you become a champion at work, provavelmente você fica um campeão na sua casa. that's probably going to flow through to your home life as well. E outra coisa que isso And faz, something else that this does, entendimento, understanding, faz confidência. creates confidence. Quanto mais você sabe, The more you know, você tem mais confidence the more confidence para poder ficar firme you have to be strong contra problemas, contra against problems, tentação, against temptation, diferentes coisas. and different things. Por isso Deus That's why God dá convite para você gives you an invitation aprender. to learn. Mas Ele não vai fazer isso por você. But He's not going to do that for you. Sabe, You know, antes de mudar de assunto, before we change the subject, eu quero contar uma história para você que aconteceu na própria vida. I want to tell you guys a story that happened in my own life.
E foi um evento tão impactante And it para was mim such an impacting event to me que eu ainda lembro disso. that I still remember this. Talvez 8 anos atrás. Maybe 8 years ago, Antes de eu ser pastor. before I was a pastor, Antes de ser casado com a before I was Amanda. married to Amanda, Sabe, era crente you know, I was a Christian. novo, I acho. was a new Christian. Sabe, 8 anos, eu tinha 3 anos de crente. I had been 3 a ou Christian 4 for anos de 3 to crente. 4 years. E eu And estava vendo I was que todas as pessoas que eram ungidas, seeing that every person who was anointed, eles paravam de estudar, they stopped studying, eles se dedicavam nas coisas they deles. dedicated themselves to the things of God. E eu falava assim, eu falei assim, And I said, vou ligar pro pastor Wilson, I'm gonna call Pastor eu vou Wilson. falar com ele. I'm gonna talk to Meu him. pastor, And I said, Pastor, eu vou parar de ir à faculdade. I'm gonna stop going to school. Eu vou dedicar as coisas I'm gonna deles. dedicate myself to the Sabe o things que ele of falou God. comigo? You know what he said to me? Uma coisa que eu ainda tenho meditado Something sobre that isso. I still meditate on that this day. Ele falou de jeito dele. He spoke in his own way. Meu filho, He said, my son, quantas horas tem um dia, meu filho? how many hours are there in a day? Eu falei, pastor, tem And I 24. said, Pastor, there's 24 hours in a day. Bom, meu filho, And he said, well, my você pode son, dormir 8, you can sleep for 8 hours. estudar por 8, You can study for 8 e você hours. pode ler a Bíblia por 8. And you can read the Bible for 8 hours. E eu falei assim, nossa. And I said, man. E eu falei, tá bem, pastor. And I said, all right, Mas Pastor, tá all right. segura, pastor, And I porque said, eu are you posso. sure, Pastor? Because I can do this. Sabe o que ele tá falando comigo? You know what he said to me? Para de ser preguiçoso, He meu said, filho. stop being lazy, my son. Ele sabia que eu tenho um chamado He knew de finanças em That I minha had vida. a calling of finances in my life. Ele sabia And he knew que se eu não me aplicar, that if I did not apply Deus myself, não me vai abençoar. God would not have blessed me. É a mesma coisa para vocês, And the irmãos. same thing goes to you guys. Sabe, eu não sei a área de construção, I don't know about por isso eu não construction, sei o que vocês fazem. therefore I don't know what you guys do. Mas eu sei que vocês têm que tomar But I classe, know that tem you que guys ficar have to aprendendo, learn, you guys have to você tem que update, ficar em Home Depot, you have to go through Home lendo Depot, diferentes looking through, you know, the materiais. different materials. Em área de finanças, And in the area of finances or computers, a gente tem várias opções. we have different various options. E a gente pode And estudar mais, ler we can mais, study more, we para can ficar read mais more preparado. to be more ready. Amém? Amen? E isso dá entrada And that gives way à segunda coisa to the second thing que eu quero falar. that I want to speak about. E é sobre o espírito And it's about the spirit. de preguiça. Laziness. Preguiça. O espírito de The preguiça. spirit of laziness. Sabe, quando eu estava preparando para essa You know, mensagem, when I was getting ready for this Deus me deu message, uma revelação God sobre gave me isso. a revelation in regards to Cara, this. eu somente Man, essa revelação I valeu a just- pena para I mim. don't know if this revelation was worth it for me. Somente esse já Just this deu. revelation was good enough. E Deus, sabe, quando eu estava And, sentado, you know, when I was sitting down, eu estava meditando sobre I esse was assunto. meditating about the subject. E eu estava pensando, And I was preguiça. thinking, I was like, man, spirit of laziness? Laziness? Eu What não is sou that? preguiçoso. I'm not lazy, God. Eu tenho um trabalho, I have a job. tenho uma mulher. I have a Deus, wife. eu estou trabalhando aqui. I'm working here. Preguiçoso é aquele que não faz nada. Lazy is that person over there who does nothing. Mas eu meditava, sabe o que eu But when I acho was que era o Espírito meditating, Santo? and I think it was the Spirit, Porque de carne não vem. because of the flesh it was not. Sabe o que ele falou comigo? And you know what he said to me? Preguiça He said, é um laziness demônio is a demon que tem tanto poder that has such power que a gente não percebe. that we don't even realize it. Sabe como crente, You know, as a Christian, a gente fala, we say pensa and we think que o espírito de preguiça that the spirit of está laziness sobre aquele is upon que those está na rua, who are on the street, mendigo, beggars, que não tem desejo de bums trabalhar, that have no will to work, e eles somente querem ficar mendigando. and all they want to do is just beg for money. E é verdade, And that's true. ele tem um espírito de preguiça. He does have a spirit of laziness. Mas, But- de novo, não todos, Again, não todos os mendigos são desse Not jeito. all beggars are that way. Algum deles realmente precisa de Some of ajuda, them e Deus truly faz need coisas help, grandes. and God can do great things through that. Mas, But sabe o que eu estava pensando? you know what I was thinking? E o Espírito Santo está melhor ainda, o Espírito Santo está And falando better yet, the comigo. Holy Spirit was speaking to me. Meu filho, He said, my son, quantas horas how many hours você ficou assistindo did you spend televisão esse fim de semana? watching television this weekend? Eu falei assim, nossa, And I said, man, talvez 7. maybe 7? Foi uma vergonha, mas eu falei It was 7. a shame, but I had to admit it. And I said, Mas eu God, trabalhei muito. but I worked a Eu lot. tenho o direito de I descansar. have the right to relax. Sabe, eu fiz culto de You know, oração sexta-feira. I did a prayer meeting Friday. Eu tenho direito de descansar. I have the right to relax. E eu pensei, And then I thought, nossa, man, talvez eu descansei a primeira 2 horas. maybe all I needed to rest was 2 hours. Mas depois de 3, 4, But 5, after 6, 3, 4, 7, 5, 7 eu já não hours, estava descansando. I was no longer resting. Eu estava ligado
porque eu queria saber o que ia acontecer I was watching because I wanted to know what was going to happen. in the series Alpha on Sci-Fi Channel. Seriado chamado Alpha no canal de televisão de coisas científicas. E eu fiquei And meditando. I was meditating. Sabe o que Deus falou no meu coração? And you know what God spoke to my heart? Foi o espírito da preguiça So the spirit of laziness trabalha assim. works that way. Ele começa a whisper. Sussurrar. Ele começa a sussurrar em seu ouvido. He starts whispering in your life. Você já fez muito hoje. You did a lot today. Você tem que descansar. You need to rest. Senta aí, vamos ver um pouco de Sit televisão. down. Let's watch a little bit of television. Sua mulher deve entender. Your wife will understand. Você trabalhou duro. You worked hard. Você merece. You deserve this. Você senta aí. And sit down. Um dia vai. And the day goes by. Próximo dia. The next day, Fala, vou ler a Bíblia. I said, man, I'm going to read the Bible. I'm going to pray. O espírito da preguiça fala. And the spirit of laziness Mas says, depois que você chega em casa, no, after you get você home, está cansado. you're Tá com tired. fome. You're hungry. Quem quer acordar mais cedo? Who wants to wake up earlier? Somente o pastor é ungido. Only the pastor, the anointed one. Você somente trabalha. You just work. Você não tem isso. You don't have that. Deixa isso para o pastor. Leave that to the pastor. And I'm like, yeah, that's true. Você vai, chega And em you casa. go, you get home, E o espírito da preguiça fala. and the spirit of laziness says, Você tem que passar tempo com sua mulher. you need to spend time with your wife. Sabe? A Bíblia fala que You know, aquele que não cuida The da mulher Bible says dele. that he who does not take care of his wife, Deus não escuta a oração dele. God will not hear his prayer. Você vai passar tempo com ela. So go spend time with Mas her. primeiro assiste um pouco de televisão. But first, watch a little bit of TV. Descansar um pouco. Relax a little. Você merece. You deserve it. Você vai, You go, fica 7 horas. you spend Você fica 2 horas assistindo a you televisão. spend 2 hours watching television, E depois chega a falar com sua mulher. and then you go to talk to your wife, Você está cansado. and you're tired, Vai deitar. and then you just say, okay, go lay down. To bed. O I need espírito to da tell you. preguiça, And the spirit of laziness, se ele não pode parar você, if he cannot stop you, ele começa você ir mais devagar. he makes you go a little slower each Mais time, devagar. slower each time, Verdade. slower each time. E muitas vezes, And many times, brothers, a gente fica falando que aquele é preguiçoso, we just say that that person is lazy, mas realmente but truly, esse espírito tem uma garra dentro do that nosso spirit espírito. has claws in our own lives. E a parte mais interessante And the most interesting part é o que o espírito da preguiça deixa, is that what the spirit of laziness allows, minha própria carne termina. what he starts, my own flesh finishes. Yeah. Irmãos, abre sua